Amados e queridos irmãos, as leituras deste domingo apresentam um tema que atravessa profundamente a experiência humana, o poder, a responsabilidade, os limites do ser humano e a maneira como nos relacionamos com os outros. Na primeira leitura encontramos Shebiná e Eliassim. Shebiná ocupa um lugar de autoridade, mas Deus anuncia que o vai expulsar do seu posto e removê-lo do seu cargo. É então que Eliassim é chamado para assumir essa responsabilidade. O símbolo central é a chave da casa de David. Quem possui a chave tem o poder para abrir e fechar, para permitir ou impedir o acesso. Esta imagem continua muito atual na vida. Todos nós encontramos pessoas que possuem chaves, pessoas que controlam recursos, oportunidades, informações, cargos ou decisões. Quem possui uma chave possui poder sobre alguma coisa e muitas vezes sobre a vida de outras pessoas. Por isso, a verdadeira questão não é simplesmente ter autoridade, mas o que fizemos com ela. Ele assim é apresentado como alguém que deve ser um pai para os habitantes de Jerusalém. A autoridade, portanto, não deveria ser um privilégio para satisfazer o próprio ego, mas uma responsabilidade em favor dos outros. O problema começa quando alguém deixa de compreender o cargo como serviço e passa a utilizá-lo para se afirmar, controlar ou proteger os próprios interesses. Essa realidade está muito presente na nossa sociedade. Muitas pessoas começam uma função para servir, mas depois, pouco a pouco, passam a defender sobretudo a própria posição. O poder que deveria ser um instrumento também transforma-se num fim. Enquanto mais poder uma pessoa possui, maior deveria ser a sua responsabilidade. O Salmo apresenta-nos outra dimensão da condição humana. Não controlamos tudo. O ser humano gosta de acreditar que é autônomo, forte e capaz de decidir o próprio caminho. No entanto, a vida mostra-nos continuamente os nossos limites. Não escolhemos onde nascemos, não controlamos todas as circunstâncias, não conseguimos evitar todas as perdas e não podemos prever tudo o que acontecerá amanhã. Por isso, reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. A humildade, neste sentido, não significa pensar menos de si próprio, mas reconhecer que não somos o centro absoluto da realidade. A segunda leitura aprofunda ainda mais esta questão. São Paulo reconhece que existem realidades que ultrapassam a nossa capacidade de compreender. Como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Esta afirmação pode ser entendida como um convite à humanidade intelectual. O ser humano tem uma enorme necessidade de encontrar explicações para tudo. Quer saber por que determinada pessoa sofreu, por que uma relação terminou, por que alguém foi escolhido e o outro não, por que uma injustiça aconteceu. E muitas vezes, quando não encontra respostas, inventa-as. Reconhecer que não compreendemos tudo não significa abandonar o pensamento.
Pelo contrário, significa levar o pensamento até ao seu próprio limite. Há momentos em que a atitude mais honesta não é fingir que sabemos, mas admitir não compreendemos, não compreendo também. Chegamos então ao Evangelho. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles respondem apresentando as diferentes opiniões que circulavam. Mas Jesus muda a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui aparece uma questão profundamente humana. Nós somos constantemente influenciados pela opinião dos outros. Muitas vezes pensamos aquilo que o grupo pensa, defendemos aquilo que ouvimos e construímos a nossa identidade a partir do olhar alheio. Jesus, porém, obriga os discípulos a ultrapassarem a opinião coletiva. É como se dissesse: não me interessa apenas o que os outros dizem. Quero saber o que vocês próprios reconhecem. Esta pergunta continua atual. Vivemos num mundo em que opiniões se multiplicam rapidamente, em que as pessoas são avaliadas, classificadas e julgadas constantemente. Por isso, assumir uma posição pessoal exige coragem. É necessário perguntar não apenas o que dizem, mas também o que eu realmente penso, reconheço e assumo. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A partir dessa profissão de fé, Jesus fala das chaves e da autoridade. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aqui encontramos novamente o símbolo presente em Isaías. A chave representa autoridade, mas também responsabilidade. É importante, porém, perceber que Pedro não é apresentado como um homem perfeito. Ele é um ser humano com qualidades e limitações, capaz de reconhecer algo essencial, mas também capaz de errar, ter medo e não compreender tudo. Isso torna a passagem ainda mais humana. A autoridade não entregue a alguém porque essa pessoa é perfeita. E isso vale para todas as estruturas humanas: pais, professores, dirigentes, políticos, responsáveis por instituições, líderes religiosos e profissionais com poder de decisão continuam sendo seres humanos. Precisamente por isso, toda autoridade precisa de responsabilidade, consciência dos próprios limites e capacidade de ser questionada e corrigida. Quando Jesus fala de ligar e desligar, podemos perceber também uma realidade presente em todas as relações humanas. As nossas decisões têm consequências. Uma palavra pode levantar alguém ou destruí-lo. Uma decisão de um professor pode abrir ou fechar uma oportunidade. Um chefe pode favorecer ou prejudicar uma carreira. Um pai pode transmitir confiança a um filho ou fazê-lo acreditar que não vale nada. Uma instituição pode acolher uma pessoa ou excluí-la. Todos nós, de alguma maneira, possuímos pequenas chaves na vida dos outros. Por isso, talvez a pergunta fundamental destas leituras não seja simplesmente quem tem poder, mas o que fizemos quando uma chave é colocada nas nossas mãos. Podemos utilizá-la para abrir portas
ou para fechá-las. Podemos utilizá-la para servir ou para dominar. Podemos transformar a autoridade em cuidado ou simplesmente em instrumento de controlo. As leituras convidam-nos assim a olhar criticamente para a nossa realidade humana. O problema não está apenas nos grandes poderes políticos, econômicos ou religiosos. Está também nas pequenas relações cotidianas, onde cada um de nós exerce alguma influência sobre os outros. No fundo, ter uma chave é ter uma responsabilidade. E talvez a grandeza de uma pessoa não esteja na quantidade de chaves que possui, mas na maneira como as utiliza. Se as usa para se colocar acima dos outros ou para abrir caminhos para os outros, também que esses possam entrar. Essa é uma questão que permanece profundamente humana. Quando temos poder sobre alguém, escolhemos controlar ou servir? A nossa chave serve para abrir ou para fechar? Cada um pensa que tipo de chave tem na sua vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.